Olha só, você já parou para pensar na vida de um professor? Entre uma aula e outra, no burburinho do recreio, eles estão ali, sempre de olho, sempre à disposição. Mas será que esse tempo conta como trabalho? Essa é uma pergunta que sempre gerou muita discussão. E agora, o Supremo Tribunal Federal, o nosso STF, bateu o martelo e trouxe uma decisão que pode mudar muito a realidade de milhares de educadores pelo Brasil afora. E a gente vai te explicar tudo isso aqui no podcast da Closer Brasil. Imagina só a cena. O sinal toca, a molecada corre para o pátio e o professor, que acabou de sair de uma aula, tem aqueles minutos que, em tese, seriam de descanso. Mas, na prática, ele continua atento, respondendo a perguntas, mediando conflitos ou até mesmo preparando material para a próxima turma. Essa é a realidade de muitos, e era justamente esse o ponto central da ADPF número 1058, que foi julgada pelo STF. Essa ação de descumprimento de preceito fundamental, para simplificar, é um instrumento legal que serve para evitar ou reparar lesões a preceitos fundamentais da nossa Constituição. E, nesse caso, o debate era sobre a jornada de trabalho dos professores e a remuneração desses períodos de intervalo. A polêmica não é de hoje, viu? De um lado, tínhamos o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, que já vinha reconhecendo que o professor permanece à disposição do empregador durante esses intervalos. Ou seja, se ele está ali, mesmo que não esteja dando aula, ele está trabalhando. Do outro lado, a Associação Brasileira de Mantenedoras de Faculdades, que contestava essas decisões, argumentando que o intervalo seria um tempo livre do professor. Era um cabo de guerra jurídico que precisava de uma definição clara e o STF entrou em trampo para dar a palavra final. E a decisão veio na última quinta-feira, dia 13. O Supremo Tribunal Federal fixou que, como regra geral, o período de recreio e os intervalos entre as aulas devem sim ser remunerados como parte da jornada de trabalho. É uma vitória e tanto para a categoria. Mas tem uma exceção importante. O professor terá que comprovar o uso estritamente pessoal desse tempo para que ele não seja contado como jornada. E a responsabilidade de provar isso, essa caberá ao empregador. Ou seja, a bola está com as escolas e instituições de ensino. O relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, já havia suspendido diversos processos sobre o tema ao longo de 2024, justamente para que o mérito fosse discutido diretamente no plenário do STF. E ele foi acompanhado pela maioria dos ministros, o que mostra uma convergência de entendimento sobre a importância de valorizar o tempo e a dedicação dos educadores. O ministro Flávio Dino, por exemplo, trouxe um ponto crucial. Ele afirmou que o intervalo, na prática, integra o processo pedagógico e exige uma dedicação exclusiva do docente. Não é um tempo de lazer, é um tempo de prontidão. E o ministro Nunes Marques reforçou essa ideia, destacando que é muito mais comum o professor ser acionado durante o recreio do que conseguir ter um momento de descanso pleno. Essa decisão não é só sobre dinheiro, é sobre reconhecimento. É sobre entender que a jornada de um professor vai muito além da sala de aula. É sobre o planejamento, a atenção constante, a responsabilidade que não se desliga quando o sinal toca. E as implicações dessa decisão são enormes. Para os professores, significa uma remuneração mais justa e o reconhecimento de um tempo que antes era cinzento na legislação trabalhista. Para as instituições de ensino, pode significar a necessidade de revisar contratos, ajustar folhas de pagamento e, quem sabe, até repensar a dinâmica dos intervalos e recreios. Mas tem um detalhe importantíssimo que foi sugerido pelo ministro Cristiano Zanin e aprovado pela Corte. Os efeitos dessa decisão valerão apenas daqui para frente. Isso significa que não haverá um impacto retroativo massivo. Professores que já receberam valores referentes aos intervalos não terão de devolver. E, por outro lado, também não haverá um passivo gigantesco para as escolas pagarem por anos anteriores. É uma forma de equilibrar os interesses e garantir uma transição mais suave. O único voto vencido foi o do ministro Edson Fachin, que entendia que o TST já aplicava corretamente os princípios constitucionais do trabalho e que a intervenção do STF não seria necessária neste ponto. Essa decisão do STF reforça um princípio fundamental do direito do trabalho brasileiro. O tempo à disposição do empregador é tempo de trabalho. E no caso dos professores, essa disposição muitas vezes se estende para além do quadro negro, para os corredores, para o pátio, para o acompanhamento dos alunos.
É um avanço significativo para a categoria e um lembrete de que as discussões sobre direitos trabalhistas estão em constante evolução, sempre buscando se adaptar às realidades das profissões. Meu nome é Misael Xavier e este foi mais um episódio do podcast de notícias da Closer Brasil. Se você chegou até aqui, é porque realmente se importa com informação de qualidade. E é exatamente por isso que criamos este espaço, para quem não se contenta com manchetes superficiais e quer entender o que realmente está acontecendo no mundo. Aqui na Closer Brasil, nossa missão vai muito além de apenas informar. Todos os dias, mergulhamos fundo nos bastidores da política, da tecnologia, da economia e dos acontecimentos que estão moldando o nosso futuro. Trazemos análises exclusivas, contextos que você não encontra em outros lugares e uma visão completa dos fatos que realmente importam. Se você acredita que estar bem informado é fundamental para tomar melhores decisões e entender o mundo ao seu redor, este é o seu lugar. Com apenas 2 cliques, você pode se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim você nunca mais perde nossas análises profundas e fica sempre um passo à frente. Não deixe que as informações mais importantes passem despercebidas. Clique agora no botão de inscrever-se, ative as notificações e venha fazer parte da nossa comunidade de pessoas que, assim como você, querem decifrar o impacto real das notícias no futuro que estamos construindo juntos. Nos vemos no próximo episódio.